estamos de volta com o programa Mais Saúde. E a gente está falando hoje sobre nutrição no Dia Nacional da Nutrição, né? E aqui em ótima companhia com a Thaís Fusato, que é nutricionista na cidade de São João del Rei e também atende nossa microrregião. E Thaís, a gente acabou o bloco anterior falando um pouco sobre essa relação com a alimentação, sobre o equilíbrio nessa busca e também as funcionalidades dessa profissão, que como você disse, atinge todo mundo, é para todo mundo, né? E pode nos ajudar muito, nos auxiliar muito ao longo da nossa vida. Thaís, então vamos falar um pouquinho sobre os mitos que eu brinquei no bloco anterior. Magreza, é sinônimo de corpo saudável? Claro que não, né? Senão, coitados dos gordinhos. Magreza, tem dois tipos de magreza. Aquele que acontece por deficiência nutricional, como é o caso das crianças de Etiópia, da África. Então, claro que essa é uma doença maléfica, né? São deficiências nutricionais que vão comprometer o crescimento intelectual e motor dessa pessoa. Agora, magrezas forçadas, como privação alimentar, que a pessoa quer emagrecer e ficou muito magra, isso pode ser saudável se fez de forma equilibrada, com acompanhamento, e pode ser muito maléfico se não comeu os alimentos corretos, vai ter diversas deficiências que podem atrapalhar outros quesitos. Pode ser magro, mas ter vários problemas de saúde. E também tem os magros que a gente chama de magro de ruim, né, que são os magros institucionais que nasceram assim, tem uma genética, isso que tem um metabolismo extremamente acelerado, que podem estar estragadinhos por dentro, né, porque as pessoas ligam a obesidade com diabetes, hipertensão, problemas de colesterol e triglicérides. Mas os magros também têm, né? Então, claro que a obesidade predispõe mais a esse tipo de doença. Mas os magros também têm e tem que se prevenir e se cuidar tanto quanto um gordinho. Ou seja, aquele que você tem inveja, que vai lá nos bandejões da vida ou nos self-services da vida e enche o prato, faz uma torre, pode ser que ele tenha o mesmo problema de colesterol que você, que quando sobe na balança fica lá um pouco desapontado. Exatamente, Eu adoro essa relação, porque, nossa, minha vida inteira como universitária, eu vi aquele pessoal com aquelas bandejas, eu falei assim, meu Deus, se eu comer isso tudo, eu desisto, né, de me manter, digamos, com aparência saudável, vamos dizer assim. A gente está falando, então, um pouco sobre esses mitos. A gente pode dizer que tem um certo momento, assim, vamos dizer assim, que a gente pode ligar o alerta e dizer, realmente esse meu ganho de peso é prejudicial? Existe algum momento que a gente fala assim, tem que ficar ligada? Eu acho que essa vigília é constante. Hoje em dia, pela própria divulgação de mídia, rede social, sobre a busca dessa beleza, associada, lógico, à saúde, a gente já fica diariamente se avaliando, né? Acho que roupas são bons parâmetros para a gente ver se a gente está aumentando de peso, né? Principalmente nós mulheres que usamos muito jeans. O jeans é um ótimo indicador. Deu uma apertadinha, sinal de que está aumentando. Aí a gente vai ter que procurar os fatores que estão fazendo esse aumento de peso. Se a pessoa está consumindo geralmente as mesmas coisas, né, que consumia anteriormente, está procurando e está aumentando de peso, pode ser que ela esteja com algum problema endócrino. Então tem que fazer uns exames de rotina para a gente ver como é que está por dentro. Pode ser que ela esteja fazendo menos atividade física ou que não esteja fazendo atividade física, que é outro fator que pode aumentar o peso. Pode ser que ela esteja comendo muito mais do que comia anteriormente. Mulheres, por exemplo, acima de 40 anos, por questões hormonais, tendem a ganhar muito mais peso do que as mulheres mais jovens. Então, é outro alerta que tem que se ficar observando. Homens também acontecem aumento de peso, mas tem uma influência hormonal bem menor do que nós mulheres. Mas a vigília é constante, viu que aumentou demais. Eu sempre digo que o peso ideal é aquele que a gente se sente bem e que não está afetando a nossa saúde. Se você sentiu que está afetando a sua saúde e não está se sentindo bem, começou aquele ciclo vicioso de comida compulsiva, depois seguida de depressão, culpa, arrependimento e mais ingestão calórica, tá na hora de dar uma freada e tentar mudar o comportamento. Ou assistir Bridget Jones e ir pro limite da razão. É uma dica que o pessoal de casa assistir aí no fim de semana, tá chegando, fala um pouco dessa relação, né, da depressão, de comer, se alimenta e perde peso e fica nessa agonia, né? Mas, Thaís, por que tanta gente tem dificuldade de perder peso? Por que a gente vê certa dificuldade em algumas pessoas? Porque a gente somatiza muita coisa. Primeiro, tem o fator genético? Tem sim, mas o fator comportamental é muito maior.
Claro que composições corporais vão delimitar muito da pessoa. O formato do corpo dela, se tem uma gordura androide, que é uma gordura mais abdominal, ou uma gordura ginoide, que é uma gordura mais no glúteo e nas coxas, essas pessoas têm, quando engordam, elas engordam mais nessas regiões. Então, são predisponentes a aumentar sempre a mesma região. Se emagrece, a gente fala assim, nossa, mas a minha barriga não diminui. Por quê? Diminui sim. Só que a gente não tem um alimento específico para diminuir a barriga, ou diminuir as pernas, diminuir a bunda. Quando a gente emagrece, emagrece o corpo inteiro. O que molda o corpo é o tipo de atividade física que essa pessoa vai desenvolver. Né? Então, às vezes, diminui um pouco a barriga, mas ainda fica proporcionalmente maior do que as pernas. Então, acha assim, nossa, eu nunca vou diminuir essa barriga. Então, assim, a composição corporal é um dos fatores, né? A genética é outra, mas principalmente o comportamento alimentar. Se a pessoa está com algum distúrbio psicológico, está com depressão, eu falo que todos os extremos de sentimentos geram uma compulsão alimentar se a pessoa não prestar atenção. Nós mesmos, quando a gente está em convenções, a gente vê. Se a gente está feliz demais, a gente comemora com comida. Se a gente está triste demais, a gente se consola com comida. Então, tudo nos leva a comer. Então, quando esse limite, assim, eu não consigo me controlar, eu como compulsivamente, com certeza é devido a um distúrbio psicológico que você está passando no momento e que vai gerar o aumento de peso. Certo, a gente está recebendo uma pergunta de uma pessoa de casa, ela se chama Wanda, ela não identificou um bairro, mas super abraço, obrigada por participar aqui do Mais Saúde. Ela disse o seguinte, ela faz muita atividade física, pilates, zumba, exercícios aeróbicos também, e ela gostaria de saber que tipo de alimentação é ideal para aguentar, digamos assim, essa carga, né, que ela tem todos os dias, vamos dizer assim, de ganho de perda de energia mesmo, né? Sim. Olha, uma alimentação ideal tem que ter os 3 nutrientes básicos, que são carboidratos, proteínas e gorduras. Toda vez que a gente se priva de algum nutriente específico, o nosso corpo não está acostumado com isso, né? Então, ele tem que se adaptar, ele vai ter que usar outras fontes de energia para se manter em equilíbrio, então não é legal. Quando você come os 3 tipos de nutriente, o seu corpo já está adaptado a funcionar daquela maneira. Então, se você comer nos horários certos, comendo as quantidades certas, com os intervalos de 3 em 3 horas, nunca vai te faltar energia. E aí vai variar de acordo com o objetivo da pessoa. Faço muita atividade aeróbica. Meu objetivo é perda de peso? Então, eu vou ter que fazer uma redução de calorias, mas não tanto quanto o povo assim, eu vou ficar à base de frutas, vou ficar à base de verduras. Não é assim. Não dá para eu falar assim, olha, coma isso ou determinado alimento antes e depois do que você vai fazer atividade física, porque eu preciso conhecer a pessoa, né? Nós estamos falando de regras gerais, mas para eu dar uma dica realmente boa para essa alimentação dessa pessoa, eu teria que conhecê-la. Mas eu nunca ficar em jejum, nunca sair de casa para fazer atividade física sem comer, né? E sempre a gente tem energia, está relacionado com carboidrato. Então, tem que ter um carboidrato antes da atividade física. Um carboidrato que não vai virar açúcar muito rápido no sangue, como é o caso, por exemplo, da famosa batata doce, mandioca, inhame, arroz integral, pães realmente integrais. Evitar o consumo da farinha branca, que vai virar açúcar muito rápido no sangue e pode te dar um pico muito grande de insulina, de glicose e, de repente, a insulina vai resgatar toda essa glicose que está disponível no seu sangue e te causar uma hipoglicemia, o que muita gente reclama na atividade física. Tem muita tontura, tem muita fraqueza, que às vezes não fez uma boa refeição antes de ir. Associado, só para finalizar, associado ao carboidrato, sempre tem que ter uma proteína junto. Carne, ovo, queijo ou leite. Ou seja, a pessoa tem que ficar ligada a isso, para não passar mal também e acabar fazendo atividade física e não combinar, vamos dizer assim, os 2 fatores importantes, alimentação para perder energia, não é Sim. isso? Assim, é mais ou menos isso. É isso. E às vezes a pessoa passa mal, fica traumatizada e para de fazer atividade física. Ao invés de procurar melhorar a alimentação, não, atividade física me faz mal, não posso fazer. Fico muito tonta toda vez que eu faço atividade física. Não é. Tem que ter uma boa orientação alimentar antes de praticar a atividade física. Tá certo, super dica aí da Thaís. Comer bem, Wanda, acho que ela te respondeu. A gente tá indo para um intervalo e a gente volta já já.